dia! Tudo bem com vocês? Na nossa sessão aqui de recados paroquiais, acabou de chegar um recado para o Chicão aqui. Chicão, para quem não conhece, é esse cidadão aqui, né? Querido Chicão, é com muito amor no coração que eu escrevo essa carta para você, pedindo encarecidamente que o senhor pare de tocar violão após as 10 horas da manhã da noite. Apesar de amar e de gostar da sua capacidade, das suas músicas, inclusive o último sucesso, né? Chamando Jesus Vem, queria dizer que foi uma noite terrível. Assinado não pôs o número aqui do chalé. Ô Robson, qual que é mesmo do chalé? 7. Desculpa, Chico, a gente veio incompleto aqui, mas a gente... Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Paulo e eu fui chamado pelo nosso Senhor Jesus para ser discípulo dele há 37 anos atrás, e pela graça, pela misericórdia, pelo amor do nosso Senhor, ele me trouxe até aqui para estar nesse tempo com vocês. Queria agradecer essa oportunidade, agradecer aquela loirinha que está ali, né, de olhos verdes, minha esposa Priscila, que sustentou e tem sustentado a barra durante esses 32 anos que a gente está junto. Tá bom? Irmãos, é um privilégio muito grande poder compartilhar com vocês, e queria dizer para vocês o seguinte: nós estamos pensando sobre a nossa missão de ser igreja, né? E como o pastor Samuel já comentou, a gente vai dar continuidade, pensando um pouco mais nessa missão na cidade. Ontem, o que ficou do que o Samuel disse para nós aí? Qual é a nossa missão? Servir. Você falou servir, não? O que mais? Qual é a nossa missão, gente? Oi? Levar o Evangelho. O que mais? Então vamos levar o Evangelho. Vamos pegar aqui e vamos levar o Evangelho. É isso? O que é? Vamos lá. Falar do Evangelho. Tá? O testemunho de Jeová, quando ele bate na sua porta lá, ele fala do Evangelho? Hã? Fala. E daí? Qual a diferença? Ele não fala de Jesus. O papagaio fala de Jesus? Pode o papagaio falar de Jesus? Pode, certo? Qual a diferença então, gente? Hã? Ser discípulo. Testemunho de Jeová é discípulo de Jesus? Não, eles não creem em Jesus. Não fala da salvação. Como Deus, certo? Não falou de salvação em quem? Em Jesus. Ou seja, eu queria explorar hoje um pouco, continuando esse tema, como é que a gente faz missão, né, na igreja, como é que a gente faz missão na cidade, como é que a gente, como discípulo de Jesus, a gente lida com isso, né? E nós vamos fazer isso com a ideia de redescobrir a essência da nossa missão. Nós temos uma missão que está lá descrita em Mateus capítulo 28, versículo 19, né? E eu enfatizei aí: vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. Mas é interessante que nos últimos 30, 40 anos tem surgido muitos modelos de igreja, e a gente é bom para copiar modelos de igreja, modelos, estruturas a respeito de igreja, né? E nos últimos anos, mais recentemente, tem surgido muita literatura falando sobre igreja. Vocês já devem ter ouvido várias expressões falando sobre igreja missional, igreja intencional, igreja centrada, 9 marcos para uma igreja saudável e por aí afora. Tem havido uma discussão muito grande, né? E o interessante é que essa discussão vem a partir da revisão
de um modelo que começou lá nos anos 80, principalmente nos Estados Unidos, com as chamadas mega igrejas, que foi um movimento no sentido de ir em direção à cidade, ir em direção à sociedade, ser relevante, falar de Jesus para essa sociedade. Mas no caminho muito se perdeu, e um pouco do que a gente vai refletir hoje tem a ver com essa perda que houve nesse caminho, né? Existem vários modelos de igreja hoje em dia, muita gente querendo falar para essa sociedade, muita gente querendo falar para a cidade, com uma nova linguagem, e aí você vê igrejas pintadas de preto, né, com o palco lá na frente, cidadãos pregando em prancha de surf, cidadãos pregando, né, na frente de uma Kombi, tudo isso para quê? Para poder fazer aquilo que Samuel comentou, né, de chegar na pessoa da cidade, né? Mas evidentemente muitos erros infelizmente foram cometidos nesse processo, né? Alguns autores têm revisado esse processo e eles estão dizendo: olha, nós descobrimos que nós, igreja, nós treinamos cristãos para serem consumidores e não discípulos de Jesus. Muito desse movimento que aconteceu durante os últimos 40 anos, ele acabou fortalecendo uma ideia de que o que é a igreja? Bom, a igreja é aquele local em que eu sou servido. Então eu venho à igreja, eu tenho uma lista de requerimentos, certo? Então eu chego na igreja, vou verificar o quê? Essa igreja tem um belo estacionamento? Essa igreja tem estrutura para crianças? Essa igreja tem estrutura para jovens? Essa igreja tem grupo de casais? Essa igreja tem... Enfim, como é que é a pregação dessa igreja? E a gente foi, sem perceber, a gente tem se tornado consumidores de igreja, né? Impressionante que eu me lembro que alguns anos atrás eu fui em encontro lá, tinha um sujeito especializado em marketing falando a respeito do que é ser igreja. E a mentalidade por trás daquilo ali era a mentalidade de consumo. Eu sou um consumidor, eu não sou um discípulo de Jesus. Nesse processo, uma igreja interessante que escreveu um livro, amanhã eu vou falar mais sobre ele, passou por um processo de reflexão extremamente profundo, né? E o líder dessa igreja disse o seguinte: olha, esse modelo atrativo, depois de 20 anos, gente, esse modelo atrativo de igreja que nós tivemos aqui, nós acreditamos fundamentalmente, ele não foi capaz de produzir de nenhuma forma significante seguidores de Jesus. Seguidores de Jesus. Uma igreja de 2.000 membros. Pessoas que se juntaram à igreja, que aceitaram, aceitaram a Jesus, mas não o têm como Senhor, não se tornaram seus discípulos. E é interessante que nessa busca de um formato de igreja, uma forma de igreja que possa responder às cidades, muita gente tem recorrido. Eu quero ter uma igreja em Nova York chamada Redeemer, que é uma igreja bastante que tem tido um crescimento bastante significativo em qualidade. E o que o Tim Keller diz é o seguinte: muita gente vem aqui para procurar um modelo. Como é que a gente faz? Como é que a gente copia isso e põe lá no Brasil e põe lá na Argentina? Como é que a gente copia isso? E aí a resposta do Tim Keller é: olha, nós aqui não estamos baseados em programas ministeriais, mas algo que vai num nível muito mais profundo. Então, gente, isso serve para a igreja do Ipiranga, serve para as outras igrejas que estão reunidas aqui. A gente não está em busca de um modelo de igreja para atender esse cristão consumista, porque o grande armadilha que está por trás disso, quando a gente vai para a cidade hoje em dia e a gente vai levar o evangelho, é a gente pensar o seguinte: falei, puxa, mas peraí, como é que eu vou levar esse cara aqui se eu não tenho estrutura, se eu não tenho isso, se eu não tenho aquilo? Porque isso foi infundido na nossa cabeça, não é? E para a gente evangelizar, para que a gente possa discipular, a gente tem que ter uma estrutura. A gente se esqueceu
da onde a gente veio. A gente se esqueceu de que a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela nasceu sem estrutura nenhuma. E nós fomos colocando coisas, colocando estruturas, e isso vai roubando tempo, vai roubando a nossa capacidade de investir naquilo que é central: fazer discípulos de Jesus. Então, o nosso desafio, que eu gostaria de caminhar com vocês hoje e amanhã, é o que é central na nossa missão. Não pensar em estrutura, não pensar em programas, não pensar em departamentos, mas pensar naquilo que é a centralidade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo na minha missão. Pensando nisso, não tem nada de novo, gente. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 28 e 19. Não tem nada de novo. Aquilo que tem sido feito, aquilo que tem sido refletido nas igrejas, no final, elas estão apontando para uma coisa que Jesus já disse lá atrás, que Jesus viveu, a maneira como Jesus lidou com os seus discípulos. Todas essas igrejas que eu comentei, todos esses livros, eles chegam à conclusão seguinte: nossa igreja não discipula, nossa igreja não forma discípulos de Jesus. Por que nossa igreja é rasa? Por que a nossa igreja ela não se aprofunda? Por que nossa igreja gera um monte de dependentes de pastores? Por que nossa igreja gera um monte de pessoas que ficam aí, de um lado para o outro, arrastados por qualquer tipo de doutrina, migrando de uma igreja para outra? Porque, fundamentalmente, nós deixamos de fazer discípulos de Jesus. E o chamado de Jesus é claro, né? Vão e façam discípulos. Vão e façam discípulos. A gente confunde isso, né? Esse façam discípulos, a gente acha que, bom, o negócio é o seguinte: deixa eu convidar alguém para trazer para a igreja, porque o pastor Samuel vai pregar domingo na programação de evangelização. A gente viu ontem o gráfico que o Samuel mostrou, gente. Quantas pessoas aceitaram a Jesus fruto de uma pregação? 2%. 2, 3%. Fazer discípulos é isso? Fazer discípulos é criar programas onde nós trazemos as pessoas e aí nós montamos um show. Nesse livro específico que eu comentei agora há pouco, o pastor começou a se tocar que alguma coisa estava errada. Num dia que eles tiveram um culto fantástico, com muitas conversões, 65 minutos cravados, música, teatro, todo mundo chorando, tal, pá. Chegou no final do culto, ele abraçou o presbítero e falou: que bênção que foi esse culto. O presbítero falou: foi muito jóia, pastor. Está vendo? A gente quase não precisa de Deus. Opa! A gente consegue, gente. Eu fui num curso uma vez nos Estados Unidos de neurolinguística, era para minha empresa, e é impressionante como isso evoluiu nos últimos 20 anos. Hoje em dia você consegue levar uma pessoa a chorar, a se derramar, sentir emoções que ela não estava preparada para sentir e tal, sabe? Colocando ali a música correta, no tom correto, sabe? Cada detalhezinho, e aí você acha, né? Eu já fui em algumas igrejas que você acha que o cara é tudo de improviso, mas cada detalhe, a posição, entendeu? Aqui na frente, o que eu vou dizer, para quem eu vou olhar, tudo treinado, superficial, para que você tenha a emoção, a sensação de que eu aceitei a Jesus. E não é disso que nós estamos falando. E o Senhor continua: olha, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo o que eu lhes ordenei. Nós vamos trabalhar com esse tema de duas formas. Hoje, nós vamos falar o seguinte: bom, para fazer discípulos, o que eu preciso, gente? Hã? Mas ó, eu preciso ser discípulos. Ninguém vai fazer discípulos
se não é discípulos de quem? Jesus. Não é discípulo do pastor Samuel, desculpa. Não é discípulo do pastor Samuel. Não é discípulo do pastor. Vou pegar o Gival. Não é discípulo do pastor Gival. Certo? São discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ser e fazer discípulos. Então hoje nós vamos falar dessa primeira parte. Como é que a gente se torna discípulo de Jesus? E amanhã nós vamos falar sobre uma parte bem mais prática. A gente vai falar da prática de fazer discípulos de Jesus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar, pedindo para Deus abençoar. Senhor Deus, nós estamos aqui humildemente, Senhor Deus, nós clamamos pelo Teu Espírito Santo sendo derramado aqui, agora, na mente, no coração de cada um de nós, Pai, para, apesar de mim, a Sua palavra possa ser pregada, possa ser explicada e possa desafiar cada coração aqui presente, Senhor Deus, a se tornar um discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. É no nome dele que a gente pede, Pai. Amém. E para isso, gente, nós vamos pensar o seguinte. Vamos primeiro fazer algumas definições, tá? Antes da gente ir para o texto. Primeira definição, gente, o que é um discípulo? Seguidor? Seguidor de Jesus. Não confunda com discipulado. A gente às vezes pensa, discipulado é somente eu levar uma pessoa, acompanhar uma pessoa, né, para que ela possa se tornar mais parecida com o nosso Senhor Jesus. Não, discipulado, gente, é a nossa vida seguindo a Jesus. A ideia de discípulo, pessoal, é a ideia de alguém que está caminhando. Eu estou caminhando, minhas pegadas estão aqui atrás e eu estou seguindo as minhas pegadas. Seguindo, no caso, as pegadas do Gival. Jesus. Então, discipulado é esse ato contínuo de seguir a Jesus. E quando eu sigo a Jesus, cristãos maduros, sendo que os cristãos maduros devem ser, fazendo o quê? Fazendo o que os cristãos maduros devem fazer. E o que os cristãos maduros fazem, gente? Eles ficam chateados com o pastor, ele reclama, fala, pastor, a irmã, olha, me chateou esse final de semana. Ela falou um negócio muito duro no meu coração. É isso que cristão maduro faz, gente? Pastor, dá para ir lá em casa, pastor, resolver um problema, eu não sei como é que eu resolvo e tal. E aí o pastor chega lá, né? Qual que é o problema, irmã? Então, pastor, não sei se eu vou na igreja, se eu não vou na igreja. É no mesmo horário do jogo, no mesmo horário, vai atrapalhar a minha série de Netflix e tal. É isso, gente? Não. Cristãos maduros fazem discípulos. Cristãos maduros fazem discípulos. Então, discipular é ajudar alguém a seguir a Jesus. Então, discípulo, discipulado e discipular. A gente vai voltar várias vezes nessa definição, tá bom? Como é que Jesus lidava com isso? Nós falamos no começo, né? Qual era a estratégia de Jesus? Fazer discípulos. Jesus fazia isso maravilhosamente bem. Com quem que eu vou aprender? Com o time de Keller? Não, eu vou aprender com nosso Senhor. E aí a gente vai olhar para a vida de Pedro, tá bom? Nós vamos olhar para a vida de Pedro, procurando entender o seguinte: como é que Jesus transforma pessoas comuns, pessoas limitadas, pessoas que sofrem o que você sofre, pessoas que têm as mesmas limitações, as mesmas dúvidas, as mesmas questões, como é que o Senhor transforma essas pessoas em discípulos? Então vamos pensar um pouco. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4. E eu vou, nesse exercício de pensar sobre a vida de Pedro, nós vamos passar por quatro momentos, na verdade, 4 momentos da vida de Pedro. O primeiro momento está descrito lá em Atos capítulo 4, tá? E a gente, até por uma questão de tempo, gente, eu
Eu vou explicar um pouco o texto, o contexto, mas eu queria deixar um desafio aqui, porque esses textos são muito ricos, para que você entenda, não fique só na dependência de mim, né? Mas que você entenda o que está por trás desses textos, entendendo o contexto como um todo, tá? Eu vou deixar esse material, depois você pega aí no WhatsApp, tá? Dá um joinha e lê esses textos em casa, tá bom? Bom, vamos lá. Capítulo 4, gente, é o capítulo, logo depois, lembra lá, Atos começa com a ascensão de Cristo, né? O Senhor dá uma missão para essa turma aqui, para os discípulos dele. Qual era a missão que ele deu para os discípulos? Para que eles fossem pregar o Evangelho onde? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É isso? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E logo depois, o que acontece? Jesus fala: fiquem aqui até que vocês recebam o poder do alto, o Espírito Santo. Não vai sair fazendo sem antes receber o poder do alto, né? O Espírito Santo. E o Espírito Santo vem sobre eles, o Espírito Santo passa a habitar neles, né? Não tem heresia aqui, o Espírito Santo passa a habitar nos discípulos, e a igreja começa. E esse sujeito que nós estamos falando aqui, o Pedro, né? Lembrando, gente, o que o Pedro tinha feito lá há 7 semanas atrás? Quem lembra? Negado Jesus. Uma vez? 2 vezes? 3 vezes. Esse Pedro negou Jesus 3 vezes. A Bíblia fala que quando o Senhor foi preso, Pedro acompanhava tudo de uma distância segura. Quem aqui já acompanhou o Senhor Jesus de uma distância segura? Quem aqui já teve medo de estar próximo do Senhor em situações que comprometessem a sua segurança, comprometessem a sua credibilidade, comprometessem o seu nome? Porque eu ser identificado aqui no meu trabalho, se os caras me identificam como cristão, então eu vou ficar numa distância segura. Distância segura. Pedro covarde. E como é que segue a história? Mas Pedro, ok, ele estava ali presente, quando junto com os discípulos vem o Espírito Santo, e maravilhosamente Pedro começa a pregar. Olha só. E se você for ver o texto, né, de Atos 3, você vai ver o seguinte: Pedro prega inclusive usando o texto dos profetas menores. Quem são os profetas menores? São esses livros aí na tua Bíblia, está tudo amarelinho, porque você nunca leu. E Pedro está pregando sobre ele. Olha só que maravilha. 3.000 se convertem. 3.000 se convertem. E de novo Pedro tem uma outra situação de pregação. 5.000 se convertem. A igreja pula de 120 em Pentecostes para 8.120 pessoas. Crescimento de igreja. No capítulo 4, Pedro e João estavam se dirigindo ao templo, como eles faziam frequentemente. E aí, ao mendigo aleijado, estava ali presente todos os dias, pede para Pedro para ser curado. Pedro e João olham para aquele mendigo e dizem: olha, a gente não tem nada, mas do que a gente tem, a gente te dá em nome de Cristo, que você seja curado. E aquele homem é curado, e aquilo faz uma polvorosa ali no templo. Todo mundo vê, todo mundo conhecia o aleijado. E imediatamente, o que as autoridades fazem? Pega esses dois aqui, Pedro e João, e levam lá na mão. Levam para as autoridades, para o conselho, para o Sinédrio. Quem estava no Sinédrio há 7 semanas atrás? Jesus. E agora Pedro e João estão ali diante do Sinédrio.
E Pedro e João começam a falar, e aí tem esse texto que nós destacamos aqui, quando as autoridades veem Pedro e João falando, o que eles dizem? Olha, vendo a coragem de Pedro e João. Peraí, gente, esses dois aqui não tinham fugido, não tinham largado Jesus há 7 semanas atrás? Vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns. Percebendo que eram homens comuns. A palavra que está aí, escrevendo homens comuns e sem instrução. Homens comuns, eles eram pescadores, gente. Sem instrução. A palavra que está aí, no grego, é gramáticos idiotes. Gramáticos idiotes. Idiotas na gramática, se eu fizer uma tradução verdadeira. Por que, gente? Porque aqueles dois, da Galileia, chegaram ali com sotaque galileu e de repente estavam falando com as autoridades. Mudou alguma coisa assim em termos de conhecimento, etc, tal, cultura? Não! Eles continuavam sendo os pescadores, pessoas simples, mas que estavam ali diante das autoridades falando com a sua gramática limitada. O que quer dizer isso? Os caras estavam ali falando problema, né? Aquela coisa, com as limitações que a gente já conhece. E isso deixou os juízes, as autoridades admirados, porque imediatamente eles reconheceram o quê? Esses caras fizeram um cursinho no final de semana de coaching, fizeram uma mentoria, fizeram um trabalho especial? Não. O que eles reconheceram, gente? Eles haviam estado com Jesus. Eles haviam estado com Jesus. Então, pensa 7 semanas atrás, pensa no Pedro muitas vezes inconsequente, pensa no Pedro nas suas pisadas de bola, pensa no Pedro negando a Jesus, e agora esse homem corajoso, com as suas limitações, continuando sendo um homem comum, mas falando abertamente do nosso Senhor Jesus. Não é isso que você deseja para a sua vida? Você quer esse desafio de se tornar um discípulo do nosso Senhor? Mas vamos olhar para trás e pensar o seguinte: bom, como é que esse processo, como é que Jesus lidou com Pedro? E aí eu convido vocês a voltar lá em Mateus capítulo 4, e a gente vai voltar na história de Pedro e andar um pouquinho como é que esse processo aconteceu, como é que o nosso Senhor Jesus lidou com Pedro. E é interessante esse texto porque Jesus, logo após Jesus ser tentado, Jesus volta para Galileia, e Jesus vai andando pela Galileia. Jesus fica sabendo que João Batista foi preso, que era o pregador até então. João Batista foi preso. Jesus então inicia o seu ministério. O que ele faz? Jesus andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu. 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, porque Jesus já tinha tido um encontro com Pedro, lembra lá? E João ele descreve esse encontro que é antes dessa situação que a gente vai ver aqui, onde Jesus chama Simão de Pedro, né? E seu irmão André. O que eles estavam fazendo? Eles estavam lançando redes ao mar. Eles estavam nas suas atividades diárias. Pois os mesmos eram o que, gente? Pescadores, né? E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. Olha que interessante. Jesus estava andando na Galileia. Jesus voltou para Galileia. Jesus estava andando à beira do mar da Galileia. Jesus vê aqueles 2 homens e vai imediatamente após esses homens, vai direto, vai na direção deles, né? Ou seja, para quem não conhece, Jesus é o que a gente chama hoje em dia de intencional, né? O que é intencional? É aquele cara que tem que pensar. É só uma palavra bonita que os caras inventaram aí para dizer que a gente tem que ser intencional. Jesus era intencional. Ele foi na direção de Simão, Pedro e André, né?
E Jesus diz o que para ele, gente? Gente, Simão, André, é o seguinte: eu vou fundar uma igreja gigante, né? Nós vamos ter uma estrutura, nós vamos montar um negócio que vai competir com o templo, vocês vão ver, vai ser um negócio impressionante. É isso que Jesus fala para os dois? O que ele fala? Siga, vem andar comigo, o que isso quer dizer, gente? Jesus está chamando Pedro e André para viver uma vida junto com ele, né? O que isso nos ensina, né, nesse processo? Como é que Pedro vai de pescador a discípulo? Primeira coisa, irmãos, Pedro responde a um chamado. Jesus vai até eles. O que mais? Jesus vê o que ninguém vê. Irmãos, imagina, Jesus poderia chegar aqui agora, dar uma olhada assim para vocês, falar assim: olha, peraí, deixa eu ver, o Caco, desculpa, Caco, cadê o... não tá aí. O Gival tem pós-graduação, tem curso legal, tal. Samuel, rapaz jovem, olha, que legal, tá animado, acabou de sair do seminário, tá com, né, o gás todo e tal. É isso que Jesus vê? O que Jesus vê, gente? Ele vê o que ninguém é capaz de ver. Ele olha para o coração, e no coração ele vai ver Pedro com todos os seus defeitos, as suas limitações, mas um homem que tem potencial para ser o discípulo de Jesus. O que eu quero chamar a atenção agora, irmãos? Jesus olha para o seu coração e ele vê um potencial que você não tem a capacidade de ver. Jesus quer transformar a sua vida, te chamando para a maior aventura que existe, ser discípulo de Jesus. E nessa caminhada ele vai te moldar e vai te transformar. E vai te transformar em alguma coisa muito diferente do que você é hoje, pelo poder dele atuando em você. Jesus vê o que ninguém vê, e Jesus chama para segui-lo, né? Aquela história: vem comigo, anda comigo. Assim, mas peraí, eu preciso dar uma arrumada aqui, preciso levar minha guitarra, tal, não sei o quê, né? Preciso juntar umas bolas. Não, vem cá, larga suas redes aí, vamos embora, eu estou indo para lá, você vem comigo? O que te impede de seguir a Jesus? O que te impede de atender o chamado de Jesus para segui-lo? Jesus chama homens que se dispõem. Você se dispõe? Você está disponível? Tempo é a maior, vamos dizer assim, a maior bênção, a maior talento que nós temos, é o nosso tempo. A maior bênção que nós temos é o tempo. O problema é que a gente nunca está disponível. A gente não está disponível para ser discípulo. E para ser discípulo precisa ter tempo, precisa investir tempo, precisa estar disponível. E a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia, é que todo mundo tem sua agenda. A agenda tem lá, né? O que eu vou fazer no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Mas não tem tempo para dizer o seguinte: para que Jesus está me chamando agora? Para quem Ele está me apontando? Você está disponível? Discípulos são chamados a seguir uma pessoa. Gente, nós não seguimos uma doutrina, nós não seguimos um conjunto de leis que vai melhorar a nossa vida. Durante muitos anos, o chamado evangelístico era no sentido: olha, aceite Jesus e tenha uma vida maravilhosa. Não, esse não é o chamado do Senhor. O chamado do Senhor é para segui-lo, para seguir a Jesus, para acompanhar os passos de Jesus. E nós seguimos uma pessoa. Mas eu queria ir para um outro momento. Então, o primeiro momento, quando Pedro é chamado. O segundo momento, quando Jesus continua trabalhando na vida de Pedro, né? E aí nós vamos lá para Mateus capítulo 16.
tá? Mateus capítulo 16. De novo, gente, não dá para ler todo esse texto, então eu vou dar uma resumida para vocês. Mateus 16 é um texto muito interessante. É um texto onde Jesus ele dá uma confrontada com os seus discípulos, né? E pergunta para eles o seguinte: olha, o que o pessoal está dizendo a meu respeito? O que as redes sociais estão falando a meu respeito? Quem sou eu? Aí, ó, o pessoal olha assim, peraí, ó, quem aqui, Senhor? Está no Instagram aqui, ó. Estão falando que o Senhor é João Batista. Não. Estão falando que o Senhor é Elias. Estão falando que o Senhor é Jeremias. Aí Jesus faz uma pergunta, né, fantástica. E para vocês? E para vocês? Quem é que eu sou? Imediatamente, Simão Pedro, que já é aquele aluno, né, disciplinadinho da classe de Jesus ali, que está ali com as suas canetinhas todas arrumadinhas, tal, levanta, o que esse Simão Pedro diz? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palmas para Pedro, né, gente? Cara, Pedro deve ter sentido ali, opa, olha Pedro. Mas Jesus responde de uma maneira fantástica, né? Jesus, depois você lê em casa, Jesus diz duas coisas para Pedro. Primeiro, Pedro, você não falou isso pela sua própria capacidade, mas foi o Espírito que te revelou isso. Segundo, não fale disso para ninguém. Peraí, acabei de descobrir um negócio aqui, o senhor fala que não fui eu que descobri, mas alguém me revelou. E segundo, não é para falar para ninguém. Caramba, seguir Jesus não é bolinho não, né? Mas aí o texto continua, e aí Jesus começa a falar: gente, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, e ó, eu vou morrer, eu vou ser sacrificado, eu vou ressuscitar. Aí Pedro chama Jesus de um lado: Jesus, peraí, larga a mão disso. Imagina, o senhor vai sofrer, o senhor vai morrer. O que o senhor está falando? Está com coisa na cabeça e tal. O mesmo Pedro que acaba de declarar que ele era Cristo, o Filho do Deus vivo, agora está chamando no canto Jesus e chamando a atenção de Jesus. É interessante, né? Porque Jesus vê o que ninguém vê. Jesus vê aquela transparência, aquela coisa de Pedro gostosa, sabe? Você sabe o que o Pedro está pensando. Você olha para ele, Pedro não está, Senhor Jesus, olha, é o seguinte, olha, para de pensar nisso. E aí o que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim. Pedro, você é uma pedra de tropeço. Jesus, eu sou aquele cara que falou que o Senhor é filho. Não, Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim. Você não pensa, não, Pedro. Senhor, eu acabei de falar aqui que o Senhor era o Cristo. Não, você não pensa nas coisas de Deus, mas dos homens. Você pensa nas coisas dos homens. Imagina, gente, pensa um pouquinho. Imagina você ouvir isso de Jesus Cristo. Aí você vai lá falar: Samuel, pastor, Jesus falou isso para mim. Você fica que nem o capo, né? Ai, pastor, imagina, Jesus falou que eu sou Satanás. Eu só penso nas coisas dos homens. Como é que eu faço, Senhor? Aí o pastor Samuel, depois você vê como é que vai ser. Gente, né? A gente é tão, né? Nosso ego, aquela coisa, né? Como é que Jesus me fala um negócio desse? Ele me trata dessa forma. Jesus é mau, nossa, é um negócio duro para mim e tal. Mas Jesus, ele continua o texto. Jesus não dá uma papelota para Pedro e ele começa a dizer um dos únicos textos nos evangelhos que é repetido nos 4. Jesus diz para os discípulos: olha, se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Repetido nos 4 evangelhos. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. O que quer dizer isso, gente?
Primeiro, Jesus chama homens ensináveis. Você é ensinável? Você está disposto a ouvir as verdades que o Senhor tem para falar a seu respeito? Hoje em dia existe muito um tipo de pregação que ela tira a nossa responsabilidade. Ela tira a nossa responsabilidade. Esses dias eu vi um sujeito falando sobre o consumismo. Não, o consumismo é um problema do marketing que melhorou muito. É um problema das propagandas e tal. Sabe o que Jesus fala de consumismo? Ele fala que tudo o que é de mim sai da onde? Do coração do homem. A ganância, ela sai do nosso coração. Que, Senhor, o Senhor está falando que eu sou ganancioso? O Senhor está falando que eu sou invejoso? É assim. Aqueles textos que a gente não fala muito, né? Que a gente gosta de falar. Vem de amigos que estão cansados, sobrecarregados, etc. Tal. Mas quando o Senhor olha para o seu coração e fala as verdades que você precisa ouvir, como é que você se comporta? Você está disposto a isso? É fácil dizer para as pessoas: olha, vem para Jesus, sua vida vai ficar legal. Nossa, olha, estamos aqui, prancha de surf, pregando para você aqui. Você vai ter uma linguagem nova, uma moçada nova, programação do sábado. Não tem problema, você vai ficando sem coisa para fazer. Não. Tem Netflix para crente, tem isso para ocupar a sua vida. Não tem problema, a gente vai ocupar a sua agenda. Não, mas não precisa fazer nada. Não. Vem aqui, né? Que a gente recebe você de portas abertas. Ah, mas peraí, o Senhor manda seguir Jesus. E se Jesus olha para mim, para o meu coração e fala algumas coisas que eu não estou afim de ouvir, o Senhor chama homens ensináveis. Ele pisou na bola, mas ele desistiu. Ele é ensinável. Ele chama homens humildes. Não, peraí, eu estou aqui, eu vou continuar. Humildade é essencial, porque a característica de um homem ensinável é a característica de dizer: eu não sei tudo. Pelo contrário, quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei. Essa atitude de humildade é que nos leva a ouvir o Senhor com o coração aberto e dispostos a mudar as nossas vidas. O que mais? Jesus chama os discípulos para fazer acampamento, para fazer programação, etc. Para que ele chama? Para negar-se a si mesmo. Gente, negar a si mesmo, cara, é um troço complicado. Por quê? Negar a si mesmo tem a ver com dizer não ao quê? Primeiro, é egolatria, né? Esse culto do eu. Tudo tem a ver comigo, né? Eu estou chateado. A igreja está me deixando alegre, a igreja está me deixando, enfim, tem a ver comigo, não tem a ver com a missão de Jesus. A igreja me serve, eu estou satisfeito aqui, não estou satisfeito aqui, então eu vou para outro lugar, onde as pessoas possam me satisfazer, onde a igreja possa me satisfazer. E aí tem esse consumismo, que a gente não gosta de admitir, que vem da onde? Onde que vem o consumismo, gente? Do nosso coração. Não é propaganda, mas são os nossos olhos que são pecaminosos. Nós é que somos gananciosos. Nós é que olhamos para aquele carro bonito que o irmão tem. Puxa vida, eu queria ter um carro desse, eu queria. Ai, cara, tá para vender para mim? Tá. Autopiedade, né? Esse sentimento que nós já comentamos aqui, né? Eu sou um coitado, tudo acontece de ruim para mim, tal, todo mundo aí na igreja, ninguém ora para mim, puxa vida, eu preciso de alguém que cuide de mim, enfim. E finalmente o individualismo, né? Negar-se a si mesmo. Negar-se a si mesmo é abrir-se para o outro, é sair desse mundo. Gente, é impressionante como a gente tem produzido pessoas solitárias na cidade de São Paulo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele me falou de um lançamento de um apartamento lá no Largo da Batata, tal, empreendimento, não sei quantos apartamentos, era coisa de mais de 200, 300 apartamentos, tal, de 27 metros quadrados. 27 metros quadrados. É porque não é mais barato? Não, é porque ele está adequado ao estilo de vida. Qual é o estilo de vida? Uma cama,
no micro-ondas, na televisão, acabou. É isso que eu preciso para viver, não é? Sozinho. Resposta ao seu amor. Nós não somos ensinados, humildes, nós não negamos a nós mesmos simplesmente porque nós somos melhores ou porque a gente passa por um processo de doutrinamento. Nós fazemos isso, Pedro fazia isso em resposta ao amor de Jesus por ele, porque o Senhor não o abandonou. E aí nós vamos para a última parte, o último evento que a gente vai abordar. Como é que Pedro se tornou um discípulo de Jesus? Ele saiu de pescador, assim. E aí lá em João, vamos lá para João agora. De novo, não dá para ler tudo, mas eu peço para você que você leia em casa. É capítulo João, versículo 21. Você sabe, já deve ter ouvido, já deve ter lido esse texto. Mas deixa eu dar um pouco de contexto de novo para você. Pedro continuou acompanhando a Jesus, seguindo a Jesus, até que chegou aquele momento fatal, né? Em que o Senhor foi preso, foi arrastado, foi levado para o conselho, para o sinédrio, e, como eu disse no começo, Pedro foi seguindo aquilo numa distância segura. Pedro havia dito para Jesus, olha, fica tranquilo, essa turma aqui, Senhor, olha, esses outros 11 aqui, os caras vão trair você, mas eu estou com o Senhor. Estou com o Senhor e vou com o Senhor até o fim. Aliás, se precisar, eu morro pelo Senhor. Se precisar, eu morro. E Jesus olha para Pedro, olha para o coração de Pedro e diz o seguinte: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante 2 vezes. Que isso, Senhor, eu estou com o Senhor aqui, não abro. Mas aí vem a prisão de Jesus é levado, e aí uma menina olha para Pedro e fala o seguinte: você não estava com eles? Pedro, menina, quem, eu? Não, eu não estava com ele, aliás, nem eu conheço. Aí chega um outro sujeito e fala assim: escuta, você não é um dos discípulos de Jesus? Não, peraí, eu não sou discípulo de Jesus. Enquanto isso, Pedro, o sinédrio interrogava Jesus. E eu fico pensando nessa cena, devia ser uma cena fantástica, né? Porque Pedro entrou ali no sinédrio. Nem se a gente pensar, Jesus é interrogado e o juiz diz para ele, fala o seguinte: o que você tem ensinado ali? Explica para a gente o que você tem ensinado. Aí Jesus responde: olha, é o seguinte, se você quer saber o que eu estou ensinando, pergunta para os meus discípulos. Aliás, by the way, tem 2 ali, Pedro e João, meus líderes. Peraí, vamos ficar aqui na fogueira e tal, não deixa ninguém ver. Tem 2 ali, meus líderes. Aliás, um deles falou que morreria por mim. Ninguém se apresentou como testemunha a favor de Jesus. Todo mundo se acorreu, todo mundo se acorreu. E o texto segue dizendo que Pedro foi interrogado mais uma vez. Mais uma pessoa chegou para Pedro e disse para Pedro: olha, pelo seu sotaque aí, acho que você é da Galileia também, você estava junto com esse Jesus. E Pedro fala: Deus me livre. Deus chama Deus. Pedro chama Deus, fala: Deus me livre. Que eu seja anátema, se isso é verdade, ou seja, que eu seja amaldiçoado se eu estive com Jesus. Nesse momento fatal, Jesus olha para Pedro e Pedro chora. Porque Pedro percebe que era verdade que Jesus tinha dito, e mais do que isso, todo aquele ímpeto, toda aquela
todo aquele ímpeto de Pedro, na verdade, era palha. E Pedro simplesmente, na hora que mais precisava, que Jesus mais precisava de Pedro, Pedro se acovardou. Mas a história segue. Pedro chora, Pedro se arrepende, Jesus é crucificado. Jesus, ele, como nós cantamos aqui no começo, Jesus vence a morte. E na ressurreição de Jesus logo depois, o anjo aparece para algumas mulheres, e essas mulheres mandam, o anjo manda essas mulheres para onde estavam os discípulos, e elas chegam lá batendo na porta. Olha que legal, né? A pedra não estava, a pedra foi movida, Jesus não estava, o corpo de Jesus não está mais lá, ele ressuscitou. E o texto bíblico é muito interessante, a gente podia falar sobre isso horas. Ele diz para aquelas mulheres estúpidas: louvado seja Deus pelas mulheres, irmãos. Amém? Minha mãe é uma mulher. Porque as mulheres tiveram coragem. As mulheres tiveram coragem. As mulheres acreditaram. As mulheres. Pedro, peraí, deixa eu ir lá correndo para ver esse negócio. Não acredito na mulher, não. E quando Pedro olha para aquilo, meu Deus, era verdade. O Senhor ressuscitou. Mas o anjo diz mais uma coisa: olha, vocês vão se encontrar com ele, Jesus, aonde? Na Galileia. Chama todos os meus discípulos e Pedro. E o texto é tão sutil, porque ele fala: chama os discípulos e Pedro. Por quê? Porque especialmente Pedro, né? Porque ele só cita Pedro. Porque, gente, Pedro devia estar naquele momento: cara, eu não mereço. Eu neguei, cara. Na hora que ele mais precisava, eu pisei na bola, né? Mas Jesus quer se encontrar de novo com Pedro. E aí, eles voltam para Galileia. Quando Pedro chega lá, o que Pedro faz? Vai pescar. E eles pescam a noite inteira. Nada aparece. Não consegue pescar nada. De manhã, aparece um sujeito na praia. Ele olha para os pescadores e diz: aí, escuta, como é que foi a pesca aí ontem à noite? Nada. Não faz o seguinte: joga a rede do outro lado. Aí os caras se tocam: pô, peraí, esse negócio já aconteceu com a gente. Eles olham de longe e tal. É Jesus. E Pedro cai na água, correndo. Quando ele olha, Jesus está lá, aquecendo um fogo, sempre na fogueira, né, gente? Com peixe, preparando ali o alimento pela manhã. E Jesus fala para Pedro: como é que você está, Pedro? Imagina esse encontro, irmãos. Imagina esse encontro. Jesus poderia ter dito: Pedro, cara, você me ligou. Aqui, ó, livrinho preto, Pedro. Vamos lá, vamos acertar as portas daqui, Pedro. O que o Senhor fala para Pedro? Pedro, você me ama. E Jesus, não dá tempo da gente abordar isso aqui, mas Jesus usa uma palavra muito profunda de amor. Sabe, como se o amor que Pedro tivesse fosse o amor mais profundo que nós tivéssemos condições de ter, enfim, um amor sacrificial, etc. Tal. Jesus responde: Senhor, não dá para falar que eu te amo profundamente, Senhor. Eu acabei de pisar na bola, eu gosto, Senhor, eu te amo. Onde é que ele te ama, né? Jesus diz para ele: então, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai. E Pedro, Jesus pergunta outra vez e diz para Pedro: olha, você vai apacentar as minhas ovelhas. E na terceira vez, pela terceira vez, o Senhor interroga Pedro dizendo: Simão, filho de João, você me ama? 3 vezes. Pedro ficou magoado. Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas essas coisas.
e sabes que eu te amo. E aí disse-lhe Jesus: cuida das minhas ovelhas. O Senhor estava dizendo para Pedro: Pedro, cara, você pisou na bola, você errou, mas você aprendeu. E por ser ensinado, por ser humilde, por me amar, você segue comigo. E eu estou chamando você para cuidar de pessoas. Gente, Pedro, Jesus chama homens perdoados, homens que experimentaram a graça e o amor de Deus, homens que são conscientes dos seus pecados, das suas limitações. Jesus chama homens para um relacionamento. Jesus não pergunta para Pedro: ô Pedro, você pisou na bola, então você vai ter que fazer um aconselhamento, você vai ter que fazer um processo. Não. Jesus diz o seguinte: Pedro, você me ama, como é que você se relaciona comigo? Que isso é o fundamental. Deus não nos ama porque a gente tem valor, gente, mas nós temos valor porque Deus nos ama. Lembre-se disso. Deus não me ama porque existe alguma coisa de valor em mim. E era isso que Pedro precisava aprender. Pedro se sentia: poxa, eu falei lá de Jesus, que Jesus era o Cristo e tal, não sei o quê. Em algum momento, gente, a gente vai criando uma consciência de que existe algum valor em nós. Puxa, eu sou melhor. Eu olho para o lado, olho para o outro, eu sou melhor que esses dois irmãos aqui. Eu amo mais a Deus. Não. Você tem valor. Não é porque por aquilo que você faz, não é por aquilo que você imagina sentir a respeito do Senhor, mas nós temos valor porque Deus nos ama profundamente. E Jesus chama Pedro para cuidar das suas ovelhas. Imagina a missão, gente, e a responsabilidade e a confiança do Senhor em Pedro. Vendo a coragem de Pedro e João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Estar com Jesus, seguir a Jesus, promove em nós, gente, uma transformação extremamente profunda do nosso ser. Extremamente profunda do nosso ser. E Pedro e João, depois do juiz, dizendo: olha, vocês não vão poder falar mais de Jesus aí. Eles dizem o seguinte, respondem dessa forma: pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Eu experimentei, eu vi, eu ouvi a respeito do Senhor. Eu andei com o Senhor Jesus. E por isso, agora eu tenho condições, como discípulo de Jesus, de falar a respeito do que eu ouvi e do que eu vi. E eu? E você? Como é que você se coloca em tudo isso? Quem é você nessa caminhada semelhante à caminhada de Pedro? Você já foi chamado? Você já foi chamado? Você tem caminhado com o nosso Senhor? Ah, Paulo, mas eu sou limitado, eu não sei direito falar de Jesus, etc. Tal. Não é essa a questão. A questão é, se você tem andado com o Senhor Jesus, procurado ser semelhante ao nosso Senhor, nessa caminhada, o Senhor vai fazer maravilhas e transformar o seu coração, se você estiver com uma atitude humilde, com uma atitude ensinável, para ouvir o que o Senhor tem para dizer para você. Amém? Eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: eu falo para vocês, Deus me chamou para ser discípulo deles, mais de 30 anos atrás, de uma maneira maravilhosa. Eu morava lá em Aparecida do Norte, uma família católica, e eu era participante e tal, eu acreditava em mim mesmo, fazia um monte de coisa, conhecia, lia, tal, não sei o que, orgulhoso de um monte de coisa, e de repente Deus me tocou, o Senhor me chamou, não, vem cá para uma outra coisa, Paulo, que eu não tinha ideia do que ia acontecer comigo. E o tempo foi passando, o Senhor foi me ensinando, o Senhor foi me moldando,
Muita coisa eu fui aprendendo nesse processo. Me casei com uma pessoa que está ali. E graças a Deus na minha vida, tive filhos, tive filhas, também uma graça de Deus, e o Senhor foi trabalhando. E nesse processo, irmãos, eu enfrentei as dores, os dilemas, os desafios de ser discípulo de Jesus. Tudo deu certo? Não. Mas eu cometi muitos erros. Mais erros do que acertos. Num deles, por exemplo, alguns anos atrás, eu fui convidado para assumir uma posição fora do Brasil. O sonho de todo profissional, né? Fora do Brasil, tal, vou assumir uma grande posição, o máximo que eu podia assumir na minha carreira, cuidar de um negócio gigantesco, mais de 30 mil pessoas, tal, não sei o quê, 17 países sob a minha responsabilidade. Meu ego foi assim. Puxa vida, sou bom. A gente fica nessa coisa, né? Nesse momento, sabe? Senhor Cristo, o Senhor é Cristo. Não, sai fora de mim, Satanás, porque o nosso coração é pecaminoso. E eu fui para lá e as coisas não aconteceram. Jesus foi tirando assim tapetes, porque eu confiava em mim mesmo. Mas, Senhor, eu já cresci tanto, tal. Paulo, você não sabe nada ainda. E o Senhor me deparou com aquilo que eu era. E eu achei que o processo tivesse terminado, eu achei que tivesse aprendido. Aí vem um câncer. Outra puxada de tapete. Mas, Senhor, eu sou bom, eu tenho feito coisas boas. Mas, cara, tem muita coisa que você tem que aprender ainda. E nesse processo de tirar meu tapete, eu percebi que existe uma série de coisas na minha vida que eu ainda era preso. Eu amava aquela adrenalina do trabalho. Eu amava o fato de estar numa posição, de ser reverenciado por muita gente e tal. Aquele bando de gente, minhas filhas falam: pai, é bom o senhor vir para casa, porque aqui a gente diz a verdade para o senhor. Lá a pessoa só fica assim. Eu gostava daquela coisa, Paulo, você é bom, tal, não sei o quê. O senhor tirou tudo. Um mês eu estava substituído, um mês eu já tinha um programa para sair da empresa, em pouco tempo. Mas o que ficou desse processo todo? Deus é bom, o Senhor me ama, e Ele me chama para a maior aventura que um homem pode ter nessa terra. Não se preocupe com aquilo que você vai perder. Não se preocupe com aquilo que você vai perder. Não se preocupe com o fato de que você não está preparado. Não se preocupe com o fato de que talvez você tenha que negar a si mesmo. Não se preocupe com o fato de que você tem pisado na bola. Não se preocupe com isso. Venha a seguir ao Senhor Jesus. Essa é a maior missão que um homem pode ter nessa vida. E eu sou grato a Deus, porque um dia Ele foi me buscar lá em Aparecida para estar aqui diante de vocês para dizer o seguinte: valeu a pena. E eu queria convidar você para também vir junto, para seguir ao nosso Senhor Jesus. Amém.